Olá, tudo bom com você? Sou professora Adriana Teixeira, dermaticista, especialista em cosmetologia, e eu tô aqui hoje para dizer que eu voltei. Infelizmente, nosso canal Beleza de A a Z, com 271 mil inscritos, foi hackeado em dezembro de 2024 e nem com apelo judicial eu consegui tê-lo de volta. Mas quando Deus fecha uma porta, eu digo que Ele escancara uma janela. Por isso que hoje eu tô aqui de volta com esse vídeo maravilhoso. Peço que você já se inscreva no canal, deixa aquele comentário gostoso e me diz o que você precisa e está buscando nesse mundo da beleza aqui no YouTube para eu trazer para você. O que você busca é exatamente o motivo de eu estar aqui. Por isso, eu peço, coloque aqui o que você tem buscado no meio da epilação que não tem encontrado. E a gente, toda semana, vai colocar conteúdos novinho em folha para você. Então, peço que você também deixe seu like, fique com o vídeo, o qual eu trouxe hoje uma epiloterapeuta, uma aluna minha maravilhosa, que já trabalha com o método Sugar The Pill, e ela vai comentar sobre como ela conseguiu migrar do método espanhol, do Rolon, para o método Sugar, e o que é, né, que ela está achando de tudo isso. É muito difícil, assim, a gente quebrar a barreira e ir pro Sugar puro. Eu entendo. E eu quero dizer para vocês que mesmo através do TNT, podem ter certeza absoluta que por isso que a Poli tá aqui, a gente consegue um resultado da mesma forma benéfico. Beleza? Então, Poli, seja muito bem-vinda, meu amor. Conta para as meninas a sua experiência. Quando que você migrou, assim, resolveu, não, é essa aqui que eu vou ficar e pronto, e por quê? Como eu falei para a professora, quando fala em depilação e quando fala sobre a pasta dela, é um auge na minha carreira, porque foi um virar de chaves. Há 5 anos eu conheci a professora, sou do Maranhão, e eu conheci a professora nos vídeos lá. E eu disse assim, nossa, que coisa do outro mundo, né? Nunca imaginei que eu ia ter a oportunidade de fazer curso com ela, nunca imaginei que eu ia ir fazer um congresso com ela, foi extraordinário. E então, quando eu cheguei aqui, que agora atualmente eu estou em Telêmaco Borba, no Paraná. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi a oportunidade de adquirir o curso dela, e foi um virar de chave. Eu trabalhava com a Rolon, que todo mundo conhece, e com a método espanhol. Não tinha muita cliente, porque o método espanhol é mais dolorido, né? E as pessoas tinham um pouco de receio. Quando eu comecei, eu falei hoje para ela que porque 2 clientes queriam muito fazer depilação comigo e eu tinha medo, porque ela tinha, tipo, aqueles rosto bem cheio de cravo, espinha, bem inflamada, elas tinham na virilha toda, e elas vinham para fazer. Então, para mim, era muito difícil, porque caso acontecer alguma coisa, a responsabilidade ia ser minha, né? E eu comecei a investir na cera da professora, para me testar um novo método, que as espanhol, a hidrossolúvel, dos supermercados, dessas novas marcas que a gente compra, eu já experimentei de todas. Não tem, para mim, não tem nenhuma como a da professora, né? Então, é muito bom. Então, as minhas clientes hoje, eu tenho cliente a partir de 13 anos, a partir do primeiro menstruação, elas já começam a fazer, né? E elas amam. Vem pessoas de pelo muito grossos. E eu não migrei pro método Sugar, porque eu sou preguiçosa. Porque consegue, que eu faço em mim. Eu faço em mim, acho muito bom. Mas pro meu trabalho, com o TNT, eu acho super mais rápido. Então, você passou, é tudo muito rápido, não tem sujeira. Hoje eu trabalho 100% só com a cera da professora. Tenho um estoque de espanhol, ainda tenho, mas eu tenho preguiça de oferecer para as clientes. Tem umas que não quer, porque foi uma indicando para outra quando eu comecei a trabalhar. Então, cresceu muito minha renda. É uma coisa que tem uma renda boa. A espanhol não era suja muito, cai no chão, tem que ficar arrancando. A panelinha vivia suja, e a hidrossolúvel não. Antes de uma cliente para outra, eu trouxe uma das minhas panelinhas. Eu ia mostrar hoje o estúdio que eu trabalho, mas eu divido a sala com 2. Daí a outra estava ocupada. Eu faço depilação e a outra faz cílios. Daí ia estar ocupada, eu não consegui, mas eu trouxe. Eu coloco o plástico
E aqui, alguma cerinha que cai, entre uma cliente e outra, eu borrifo água e já limpo com papel, pronto. É já prático, é a vida. Então, eu fiquei com o TNT, amo. E os casos, assim, as meninas me procuram porque dizem, meu Deus do céu, eu escuto que gente diz assim, as novas clientes, né? Nossa, eu fazia há muito tempo com fulana, cicrano, nunca diminuiu meus pelos. E com a cera e o método da professora é extraordinário. Alguma pergunta? Eu também senti a mesma coisa que você sentiu. A mesma praticidade, né, que a gente tem. E a economia também. E aí as minhas espanholas estão todas encalhadas. Só uso eu tenho preguiça de mexer com o espanhol. Então, uma técnica... Oi. Quando você migrou, né, do espanhol para o hidrossolúvel comum, para as pastas gregas, você percebeu qual foi um período de tempo que você percebeu que deu realmente a renda dobrou? Qual foi o período que você notou que realmente ali começou a dar lucro para você? Eu já tinha tentado trabalhar com a hidrossolúvel lá na minha cidade. Mas a hidrossolúvel lá, não sei se vocês têm essa mesma experiência, é muito líquida. Daí você passa, não sai, fica melada e pode dar chupão, que fica muito melada. Tempo, né? Da temperatura, né? Eu acho que é alguma coisa do ingrediente delas. Eu já tentei várias. São outras, né? Outras marcas, no caso. Outras marcas. Daí aí eu tinha desistido da hidrossolúvel, por isso que eu tava gastando sem ter retorno. Isso. Daí quando eu conheci a da professora, daí eu comecei a trabalhar com ela e foi assim, um estouro. Aqui eu cheguei com 5 anos e tá uns 4 anos e meio que eu comecei a comprar da professora. Daí eu comecei a comprar o curso, comecei com o curso, aí fui divulgando o meu trabalho. Então, na minha visão, tem uma totalmente diferente. E praticidade, é rápido. As clientes amam e uma fala para outra. Do que quando eu quis mudar, testar a cera da professora, a minha patroa, ela me investiu. Não foi nem eu, foi ela que investiu. E assim, ela viu que era uma boa opção, porque ela viu o começo, né? Que a primeira vez a gente sempre pede um pouquinho, né? Paga mais frete do que com medo, mas é maravilhoso. Uma dica, que aqui é gelado. Olha, deixa eu perguntar para você, qual é a temperatura da sua cidade? Eu já ia falar. Aqui, vocês vão conhecer mais pro Paraná, né? Então, todo mundo sabe que no Paraná é muito frio e no calor é muito quente. Daí, a minha sala não tem ainda ar-condicionado. O que eu faço? Eu não guardo elas quentes, eu termino, eu deixo a tampa entreaberta para sair o vapor depois que eu tampo bem. Isso no verão, eu guardo assim, dentro da geladeira. E a diferença dessa pasta da professora, porque tem um macete que ela ensinou lá atrás. Quando você pega ela, vou tentar abrir aqui. Quando você pega ela, assim, toca nela, eu não vou tocar que minha mão tá de creme, você toca e você sente que tem uma águazinha em cima dela, nossa, você já fica apavorada, perdi a cera. Não, você coloca no micro-ondas, deixa ela esquentar bem, não ferver, pelo amor de Deus, não deixa ferver a cera. Quanto tempo, Polly, que essa quantidade que você tem aí, você aquece por quanto tempo, para elas terem uma ideia? Depende do micro-ondas, que cada um tem. Mas eu coloco assim, que eu tenho medo, então eu coloco, esse aqui tá 2 dedos, eu coloco 20. Daí eu mexo, se tiver durinha, coloco mais 20. Porque ela tem que ficar bem líquida, aí mexo, que ela volta ao ponto normal. Uhum. Claro que esse é para voltar ao ponto normal, quando ela fica fora. Por quê? Explica para elas por quê que precisa mexer. Porque, como elas tem outros componentes, né? Então você mexe bem, que é pra juntar todos os componentes dela novamente. A professora sabe a palavrinha. Isso, eu vou ajudar, só para as meninas entenderem. Vejam bem, lembra de um produto da Natura que era bifásico? Que ele era óleo e água que a gente tinha que agitar, né? Para ele misturar? Isso. A pasta é a mesma coisa. Ela tem ela é hidro, sai com água, portanto, porque por ela ser boa desse jeito, a gente introduz dentro dela o óleo vegetal e os óleos essenciais. Então, quando ela descansa,
esse meladinho que tá em cima é o óleo. E se a gente não aquecer, mesmo em lugares quentes, se a gente não aquecer, como num lugar que faz 40 graus, que não precisa nem aquecer, mas precisa pelo menos 20 segundos ou 30, pra quê? Pra gente fazer essa agitação dos ativos. Exatamente. E daí pronto, acontece a mágica. Entende? Então é isso que a Polly me falou, foi uma ajuda tão grande que a gente não conseguia entender o porquê o pessoal lá do 40 graus falava que não conseguia dar o ponto na cera. É por isso. Então, foi de grande valia o que a Polly está falando, porque faz total sentido. A gente precisa fazer essa mistura para os ativos se incorporarem, certo? Nada mais do que qualquer produto que a gente vai utilizar, muitos deles pedem agite antes de usar, justamente por esse motivo. Pode continuar, Polly. Eu não perdi nenhuma cera ainda, nenhuma. Quando tá um pouquinho e eu consigo voltar ao ponto. E no verão, como é muito quente, eu mantenho no saquinho, elas no saquinho e coloco na geladeira, lá na parte de baixo, bem tranquilinha. E sempre quando for usar, para ela já estar na temperatura dela, bem durinha, para quando pegar o calor, ela fazer a gente fazer o procedimento bem, porque se ela tá quente do modo ambiente, né, ela não vai ter a mesma aderência. E ela mesmo, eu coloco na geladeira, ela fica durinha assim, ó, tá bem durinha. Daí para quando você for usar, esquenta normalmente, mexe e é maravilhosa. Alguma pergunta? Mas aí, assim, para fazer nesse sistema, é somente para usar com o TNT, correto? É, porque o sistema de Sugary, ela é mais quentinha, ela é mais durinha. Então, toda vez, pelo que eu entendi, toda vez que vai usar, seja ela para ponto hidrossolúvel normal, que seria com o TNT, tanto para pasta, você tem que aquecer ela bem, primeiro dar a batidona lá nela, misturar toda essa composição dela, e esperar um pouco, bem mesmo, para depois aplicar na pele, no sistema Sugary. Exatamente, Babs, isso mesmo. Mas esse procedimento, a cera hidrossolúvel em si, ela, como que eu posso dizer? Porque ela assim, demora para esfriar. O corpo da cliente, aqui onde eu moro, é quente. Ela chega com o corpo pegando fogo. Porque o sistema o corpo da cliente, a cera, ela vai aderir com a temperatura do corpo, não é? Isso mesmo. E aí? Isso mesmo. Aí, no caso, assim, não chega a dar 2, ela já começa a aderir muito. Você não consegue fazer. Ela, assim, Babs, eu tenho certeza que você tá passando ela rápido. Por isso, olha só, eu tive uma aluna aqui na quinta-feira, do método MB, e daí, como todo japonês, óbvio, ela pegou assim, ó. Eu falei, dá vontade até de bater em você, Priscila. Como é que você consegue ser tão inteligente desse jeito? Que coisa. Porque ela não tem. Porque quando a pessoa vem de método espanhol, pra tirar o vício da ponta, elas puxam pra cima. Daí ferra tudo. Eu falei, eu não sei como que eu vou conseguir fazer com que essa menina entenda que a hora. Eu falei uma vez, que era 45 graus, mostrei numa perna, ela pegou. E eu quero mostrar esse vídeo pra vocês, porque quando eu falo pra vocês, gente, a gente depiladora, esse meio, não sei se é o meio que é o que eu conheço, né, o meio nosso, mas uma quer saber mais que a outra, e a outra não quer aprender a técnica da outra, porque se acha melhor, que eu não vou aprender Gente, o que eu aprendo com vocês, e eu dou graças a Deus de ter essa humildade no coração, porque eu aprendo muito, e eu aprendi com Lídia. A forma com que ela passou na perna da sua filha, Lídia, é a mesma forma que a Japa se adaptou. E ela fez uma perna em 6 minutos. A primeira vez que essa mulher pegou no Sugary. Portanto, eu falo pra vocês, não é mais rápido fazer no TNT, a gente se engana. Então, eu quero passar pra vocês esse vídeo, quero mostrar pra vocês esse vídeo, não teve edição, que você vai ver, ela não tá caindo da espátula. Ela tá firme. Ela tá firme. Isso facilitou bem, porque ela fez bastante parte da perna. Exato, eu falei pra ela, passa a mesma quantidade que você passa no rolon. Não é essa quantidade que a gente passa pro rolon, mais ou menos? Na primeira tirada? Então, a primeira, é isso que vocês têm que pensar. Vocês vão passar exatamente a mesma quantidade que vocês estão acostumados para passar com o rolon. Só que,
A gente acha que com Rolon é muito mais rápido, mas a gente não leva em consideração que tá quebrando todo o pelo, que ela acha em qualquer esquina, que não tem benefício nenhum pra pele nem pro pelo. Então, e sabe quantas gramas tem aí? 60. Mais caro? Não é. E, Babi, prestem atenção porque vocês rasgam luva. Olha como que ela tá pegando na luva. Ela tá com o dedo duro. O dedo tem que estar duro. Não é a luva que vem. É isso, em pé. Olha lá. Com a unha, praticamente. Com a ponta. Olha lá. Ó. É isso que faz... Ela não rasgou nenhuma vez a luva. Ela só trocou pra depois ir pra parte, acho que de parte de trás. Mas eu falei pra ela, daí a gente adaptou. Ela falou, professora, mas e essa quantidade que tá aqui, eu não posso fazer outra perna? Eu falei, pode, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer de ladinho, e daí, que nem grávida, ela virou de ladinho, e daí ela fez a parte de trás inteirinha, daí pegou só um pouquinho mais de cera com a própria espátula, nesse momento ela trocou a luva para pegar mais cera, né? Mas é forma de adaptação. Mas você tá vendo, gente? Olha como ela tá deslizando. Ela tá deslizando com a unha, porque até o formato dos dedos, ó. A gente tem que estar dura com o dedo. E quando rasga a luva, é porque a gente tá fazendo com a falange, não com a ponta do dedo. Olha lá, olha o jeito. Com a ponta, com a unha. Mais um motivo, né, de ter que não pode estar com a unha tão grande, né? Legal, né, gente? Muito legal. Se você quiser saber muito mais desse mundo do Sugar, eu vou deixar aqui na descrição para você um link para você começar nesse mundo maravilhoso da epilação com o método Sugar, que é o método mais seguro, que não causa lesão cutânea, não machuca a pele, não sofre queimaduras, pelos encravados não acontece porque você faz a favor da anatomia do crescimento e isso não causa quebra no pelo e consequentemente pelo encravado e não causa foliculite, fazendo com frequência, a cada 25 dias, cai por terra a foliculite, porque a foliculite causa onde no folículo piloso? E quando você remove com o folículo piloso, como é o caso deste método, você não causa a tão temida foliculite. Então, clica aí na descrição e vem fazer parte desse mundo maravilhoso do Sugar. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!